Neste 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Para a CPAD, esse é o ano da palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Estamos de volta para mais um trimestre, o quarto trimestre de 2017, sobre o tema A Obra da Salvação. Uma série de lições interessantíssima, onde nós vamos aprender minuciosamente sobre o plano da salvação com o pastor Clayton Ivan Pomeraniec. E com certeza essa série de lições vai abençoar muito a sua vida. Nós louvamos a Deus por mais esse trimestre que está começando e temos a certeza de que Deus comunicará ao seu coração verdades interessantíssimas da parte do Senhor nosso Deus. Nessa série de lições nós vamos aprender sobre uma promessa de salvação, a salvação na Páscoa judaica, salvação e o advento do Salvador, salvação, o amor e a misericórdia de Deus, a obra salvífica de Jesus, a abrangência universal da salvação, a salvação pela graça, salvação e livre-arbítrio, arrependimento e fé para a salvação, o processo de salvação, adotados por Deus, perseverando na fé, glorificados em Cristo e, por fim, vivendo com a mente de Cristo. Uma série de lições maravilhosíssima, onde certamente nós estaremos sendo muito edificados pelo Senhor nosso Deus. Nessa primeira lição, nós vamos falar sobre uma promessa de salvação. O nosso texto áureo diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 e versículo 15. A verdade prática diz: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para conciliar consigo mesmo o ser humano. A promessa de salvação foi uma resposta amorosa de Deus para conciliar ou para reconciliar o homem consigo mesmo, posto que o homem se tornou inimigo de Deus e não teria como esse homem sozinho tomar o caminho de volta. Então Deus, ele começa o processo trazendo o homem de volta, fazendo então a promessa da gloriosa salvação, da qual nós vamos estudar nessa lição. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 3, versículos do 9 a 15, mas eu não vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Vamos começar aqui sobre o conceito bíblico de salvação. O que significa salvação? A palavra salvação, de acordo com Donald Stamp, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a salvação é o livramento da alma. Salvação é o livramento da alma. Salvação, segundo Donald Stamp também, é chegar à meta final com segurança. É chegar ao final com segurança. Nessa primeira definição, livramento da alma, quero contar para você uma experiência. Certo missionário, ao chegar numa tribo indígena e falar sobre salvação, as pessoas que o ouviam falar de salvação, não entendeu 100%, não entendeu muito sobre a explicação de salvação. Mas nós não entendemos o que é salvação. Explica direitinho para nós o que é salvação. Ele pegou uma lagarta, aquelas lagartas de madeira podre,
arrumou um facho de capim, um feixe de capim, colocou em um lugar limpo, deixou um meio vago, colocou a lagarta no meio e ateou fogo no feixe de capim. Quando a lagarta começava a se remexer de um lado e de outro, sentindo o calor do fogo, ele vai e tira a lagarta do fogo e diz: isso é salvação. Se eu não tivesse tirado essa lagarta, ela certamente queimaria, certamente ela morreria queimada. Isso é salvação. E concluiu que salvação é o livramento da alma do fogo do inferno. Há um tormento eterno e que Deus em Cristo Jesus nos livrou desse tormento eterno pela morte expiatória na cruz do Calvário. O termo bíblico para salvação, da matéria estudada como soteriologia, traz com alguns significados como cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. E no sentido espiritual, quer dizer, o livramento ou a expiação feita por Cristo pelo pecador. A redenção operada na cruz do Calvário ao nosso respeito. Isso é salvação. A salvação, ela compreende 3 períodos: o passado, o presente e o futuro. No passado, nós fomos salvos da culpa e da pena do pecado. A culpa e a pena do pecado. No presente, nós somos salvos do hábito de pecar. Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós somos salvos do domínio do pecado. E no futuro nós seremos salvos do corpo do pecado. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E cumprir-se-á o que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Então a salvação, ela compreende o aspecto passado, o aspecto presente e o aspecto futuro. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Se alguém perguntar a você já é salvo? Talvez você terá em um primeiro momento dificuldade de responder, se você não entender a salvação nesses 3 aspectos. Mas se você já entende esses 3 aspectos da salvação, prontamente você vai dizer: eu sou salvo, eu fui salvo por Cristo, eu fui salvo da pena e da culpa do pecado, e eu estou sendo salvo do hábito de pecar. Eu não tenho mais o hábito de pecar. O pecador que não aceitou a Cristo ainda como Salvador, ele peca por hábito, ele peca por mania. O pecador que já aceitou a Cristo, que somos nós, continuamos sendo pecadores, porque não chegamos ainda no estágio da salvação perfeita, da salvação plena, a estatura plena à medida de Cristo. Nós não chegamos ainda, nós continuamos ainda nesse corpo de pecado, portanto nós pecamos, mas não pecamos mais por hábito de pecar. No Antigo Testamento, a ideia de salvação não era uma ideia de salvação como nós temos hoje. A ideia de salvação no Antigo Testamento era das perspectivas de salvação de calamidades naturais, salvação de uma perseguição, um livramento de uma perseguição, livramento de morte, livramento das doenças. A ideia de salvação como plano eterno de Deus para o homem, essa redenção eterna para morar nos céus, o povo do Antigo Testamento não tinha essa ideia clara ainda. É no Novo Testamento que essa ideia ela ganha
firmeza, consistência, é no Novo Testamento, nas epístolas, ainda nos evangelhos, que esta ideia da salvação em Cristo Jesus, ela ganha consistência. Até porque no Antigo Testamento o cordeiro não havia sido imolado ainda. Ele havia sido morto, é claro, no plano eterno de Deus, mas no seu aspecto literal, no seu aspecto físico, o cordeiro não tinha sido imolado ainda. Jesus não havia nascido ainda. Portanto, essa ideia no Antigo Testamento era uma ideia um tanto quanto vaga. É claro que a salvação nunca foi pelas obras da lei, nem no tempo passado, nem no tempo presente e nem nos tempos futuros serão por algum mérito humano. A salvação sempre foi pelo mérito do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a salvação, ela é alcançada por mérito ou nunca por mérito humano. Ela é oferecida por Deus ao que crê pela graça, aquele que crê pela graça, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, a expressão graça ali significa dom, o favor não merecido. Graça é um favor não merecido, um favor que o ser humano não merecia, mas que Deus, mesmo assim, oferece gratuitamente ao pecador. Então a salvação, ela é inteiramente pela graça. Tito, falando sobre isso, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, no nosso primeiro ponto, nós temos aí o conceito bíblico de salvação. O que é a salvação? E nós descobrimos que a salvação é o ato gracioso de Deus, o ato amoroso de Deus, de livrar o homem da perdição eterna. Descobrimos que nesse conceito de salvação, nós descobrimos que a salvação ela tem três aspectos. O aspecto do passado, no passado Deus nos libertou da culpa e da pena do pecado. No aspecto presente, Deus nos libertou do hábito do pecado. E no aspecto futuro, Deus nos libertará do corpo do pecado. Isso vai ocorrer quando nós formos glorificados em Cristo, quando nós adentrarmos as mansões celestiais. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a importância da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ou da soteriologia, é muito interessante, porque traz consigo alguns aspectos importantíssimos da salvação. Quais são? A propiciação, a expiação, a adoção, a regeneração, a santificação e o perdão. A propiciação é o ato de Deus reaver a amizade do homem com Ele, retornar a amizade dele com o homem, amizade essa que ficou comprometida, que ficou perdida, que ficou quebrada com o ato do pecado do homem. A propiciação ela é feita por meio de presentes. Alguém, para se tornar propício uma amizade, oferecia presentes a alguém, a pessoa ofendida. Talvez essa ideia parece que é uma ideia de suborno, de subornar a Deus. Só que essa ideia de oferecer presentes, ela não parte do homem, ela parte do próprio Cristo, que oferece a sua vida como presente a Deus para salvar o homem,
para resgatar o homem. A outra ideia é a ideia da expiação. A ideia da expiação é a ideia de cobrir algo, né? No Antigo Testamento era tão interessante a ideia da expiação que tinha um dia chamado Dia Nacional da Expiação, o dia de Yom Kippur, onde o sumo sacerdote oferecia o sangue de um bode, né, para cobrir o pecado da nação. No sacrifício de Cristo, a expiação ela é oferecida pelo próprio sangue de Cristo. O sangue de Cristo não apenas cobre o pecado do homem, mas tira o pecado, né, do homem. No Antigo Testamento, o sangue oferecido era para aplacar a ira de Deus. No Novo Testamento, o sangue de Cristo ele não vem apenas para aplacar a ira de Deus, mas para resolver definitivamente a situação do homem. A adoção é o ato de tornarmos filhos de Deus, sermos adotados na família de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós éramos estrangeiros, éramos estranhos à promessa, mas agora pelo sangue de Cristo nós nos chegamos mais perto e nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo em Cristo Jesus. O outro aspecto é a regeneração, que significa gerar de novo, gerar para uma nova vida, gerar para a salvação. Pois nós temos a santificação, né, que é também um processo. A santificação ela tem 3 aspectos. A santificação posicional, que é a santificação pela qual Deus nos posiciona em Cristo Jesus e nós somos salvos instantaneamente. Essa salvação posicional é uma santificação instantânea. Nós temos a santificação como processo e teremos a santificação futura quando nós chegarmos no céu. E temos o perdão, né, que é oferecido gratuitamente pelo Senhor Jesus. Por tudo isso, né, por todos esses aspectos, a salvação ela é grandiosa. A salvação ela é importante também porque ela nos lembra aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus operou na cruz do Calvário por nós. Ao operar a salvação por nós na cruz do Calvário, automaticamente nós já vivenciamos a salvação. No entanto, como ainda estamos na terra, a salvação é um processo, como diz o comentador, um processo lento, né, que requer maiores compreensões, requer a nossa persistência no serviço de Cristo. E ainda nesse segundo ponto, sobre a importância da salvação, ele fala sobre o apropriamento dos benefícios da salvação. Ao aceitarmos Cristo, nós nos apropriamos, né, das bênçãos ou dos benefícios da salvação, que é o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado, passamos a experimentar da redenção, né, da vida em Cristo, e nós também passamos a experimentar do novo nascimento e, por fim, nós passamos a ser participante da glória de Deus. Esses são benefícios que a salvação traz para as nossas vidas. No último tópico, ele vai falar sobre a salvação prometida no Éden. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles ficaram incapacitados, de conseguir se relacionar com Deus e resolver o seu problema. Daí, Deus ele resolve graciosamente
arrumou um jeito de fazer esse homem, que de outra maneira não tinha como se achegar a Deus, fazer com que esse homem voltasse a Deus novamente. E aí que no próprio Evangelho, no capítulo 3, versículo 15, é chamado de próprio Evangelho porque ali é a primeira vez, né, que aparece esse plano da salvação. O plano da salvação aparece pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 3,15. Por isso ele é chamado, né, de proto-evangelho. E nesse proto-evangelho, né, Deus ele oferece ao homem o meio da salvação através da semente da mulher, né, que é Cristo. Então, quando nós vemos ali Deus dizendo que poria inimizade entre a serpente e a semente da mulher, a semente da mulher aqui é o próprio Cristo, né, que iria esmagar a cabeça da serpente, ou esmagar a cabeça do diabo na cruz do Calvário. Talvez você pergunta, mas Jesus morreu, né, e o diabo ele ainda continua fazendo arruaças, o diabo ainda continua trabalhando. Sim, o diabo continua trabalhando, né? O diabo está solto para trabalhar. No entanto, as obras do diabo elas foram aniquiladas pelo poder de Cristo. O homem ele só vive debaixo da obra do diabo se ele quiser. Se ele quiser aceitar Cristo como Salvador, o inimigo não tem mais poder sobre ele. O apóstolo João, falando sobre isso, diz: para isso Cristo se manifestou, para desfazer a obra do diabo. A obra de Cristo é um antídoto contra o veneno da serpente. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o remédio contra a mordida, contra o veneno dessa serpente, ou da antiga serpente, que é o diabo. Portanto, o homem não precisa viver, né, debaixo da maldição do pecado e nem debaixo da maldição do diabo. Na cruz do Calvário, a nossa culpa, ela foi transferida para Cristo Jesus. Ele levou a nossa culpa. Isaías capítulo 53, né, o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si a nossa culpa. Essa culpa, ela estava prometida de que ela seria transferida para Cristo desde o Antigo Testamento, começando lá no próprio Evangelho. Portanto, o plano da salvação, ou a promessa da salvação, como diz o professor Samuel Suana, né, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, ele diz que a promessa da salvação, ela faz parte do que ele chama de fio temático, né, que perpassa por toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada, em todo o Antigo Testamento, nós encontramos a promessa da salvação em Cristo Jesus. Essa promessa, ela só para de ser anunciada quando ela se cumpre, com o nascimento de Jesus. O apóstolo ou o profeta João Batista, ele foi o último a falar, né, da promessa, né, de Deus. Ele foi o último a falar da promessa do nascimento de Jesus, dessa promessa, né, da salvação. Ele diz que ele é a voz que clama no deserto e diz que veio anunciar a chegada de Cristo. Quando Cristo chega, então se cumpre a promessa, né, que foi feito lá no Antigo Testamento para nós. Portanto, que Deus abençoe você, né, que Deus abençoe a sua casa. Se esse conteúdo, né, de alguma forma abençoar a sua vida, né, passe para os seus amigos, professores de escola bíblica dominical, alunos
para que juntos possamos crescer, né, nesse conteúdo, crescer nessa disciplina chamada a obra da salvação. Na próxima lição, nós vamos estar estudando sobre a salvação na Páscoa judaica e eu espero você para essa próxima matéria, se Deus quiser. Tenha uma semana abençoada e um planejamento maravilhoso para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Não esqueça de ler todos os dias a leitura diária e fazer o culto doméstico, né, com a sua família e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até o próximo vídeo para tratarmos da Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.